Olá pessoal, meu nome é Débora e eu vou apresentar o trabalho sobre região bentônica. Para iniciarmos essa apresentação, o que é uma região bentônica? Uma região bentônica é uma região caracterizada por se encontrar no fundo do oceano ou no fundo dos lagos. Essa região ela apresenta sedimentações não consolidadas, que no caso são quando o sedimento é arenoso ou lamoso, ou consolidados, quando os sedimentos são rochosos. Consequentemente, por se tratar de uma região profunda, não existe presença de luminosidade. Não é possível que haja penetração de luz nessa zona. Por não haver captura de luz e fotossíntese nessa região, os seres vivos que vivem nela dependem totalmente da matéria orgânica produzida nas regiões litorâneas e regiões liminéticas. Como ilustrado a imagem, que foi retirada do artigo que fala sobre acoplamento de habitats em ecossistema de lagos, podemos ver onde se situa cada região e principalmente a região bentônica, que está destacada com o círculo lilás. Podemos observar também que a região bentônica se encontra numa região profunda, mas ela não é a região mais profunda, pois a região mais profunda é a zona trofólítica, onde ocorre a decomposição e a degradação de matéria orgânica. Seres vivos e organismos presentes na região bentônica. Na região bentônica, nós podemos encontrar organismos e seres vivos. No geral, nós encontraremos os organismos bentônicos, bactérias e algas. E nos oceanos, nós podemos encontrar uma diversidade maior de seres vivos, como, por exemplo, ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, esponjas marinhas, minhocas do mar, anêmonas, corais e algumas algas também e alguns peixes. Nas imagens abaixo, podemos ver alguns desses seres vivos e organismos que foram descritos acima, como, por exemplo, a minhoca do mar, a estrela do mar e os poríferos. No geral, os táxons predominantes em ambientes bentônicos são as algas perifítons e metaíton, as macrófitas, as bactérias, os protozoários, insetos aquáticos, outros invertebrados e peixe, que conjuntamente todos esses organismos que vivem nessa região são chamados de bentos. Consequências ambientais versus regiões bentônicas. As composições da riqueza das comunidades bentônicas, elas podem variar com o aumento da profundidade do ambiente aquático. E isso pode acontecer devido às variações ambientais do local, que são, por exemplo, como a salinidade, quantidade de matéria orgânica disponível, quantidade de oxigênio e outros fatores. Mas, além desses fatores, existem outros tipos de consequências ambientais a essa região. Como nós sabemos, a comunidade bentônica é composta por organismos sésseis, que no caso são fixos ao substrato, e outros que também não se deslocam com muita facilidade, e isso diminui a capacidade de locomoção dessas espécies. Por isso, elas sofrem algumas consequências ambientais, e muitas vezes essas consequências vêm por características sedimentares do ambiente. E muitas vezes essas consequências podem ocasionar até a perda da biodiversidade. Importância dos organismos bentônicos. Os organismos bentônicos são de extrema importância em diversos fatores, como, por exemplo, eles desempenham um papel fundamental na decomposição de microalgas. Eles também mineralizam a matéria orgânica e o fluxo marinho de compostos químicos. Esses organismos também são muito importantes nas teias alimentares, pois eles servem de alimento para outros organismos e para os peixes. E esses peixes que dependem desses organismos bentônicos possuem características econômicas, assim como os moluscos e os crustáceos. E também desempenham um papel fundamental para indústrias farmacêuticas, fornecendo substâncias. Acoplamento entre a zona bentônica e a zona pelágica. O acoplamento entre essas duas regiões se dá através da troca material entre elas, seja esse material vivo ou não vivo. Essas trocas materiais entre elas são importantes para a ecologia desses seres vivos marinhos. Na imagem acima, nós podemos ver uma setinha lilás que mostra a relação dessas duas zonas, a zona pelágica e a zona bêntica. Alguns exemplos de acoplamentos entre essas regiões são a quantidade de produção primária na coluna d'água, na qual vai determinar o metabolismo e a biomassa dos organismos bentônicos,
Em relação à sedimentação, a matéria orgânica, que é produzida através da produção de plânctons, pode formar a base para um componente substancial da produção bentônica secundária e é considerado o principal resultado de nutrientes da coluna d'água. Com relação à interceptação de luz, o fitoplâncton e a matéria orgânica dissolvida na coluna d'água podem controlar a quantidade de luz solar que está disponível para os produtores primários bentônicos. E em relação à presa pelágica para predadores bentônicos, os invertebrados bentônicos, como por exemplo mexilhões zebra, filtram fitoplânctons pelágicos e pequenos zooplânctons e reciclam esses nutrientes para os bentos. As referências usadas ao decorrer do trabalho foram essas. Essa foi minha apresentação sobre região bentônica e obrigada pela atenção.